Olá, pessoal do Oitavo Smart, tudo bem? Aqui eu fiz uma correção comentada da atividade obrigatória do dia 11/6, ok? Bom, começando. Nutrição é sinônimo de digestão? Justifique sua resposta. Na verdade, a resposta não é. Por quê? Porque nutrição é o processo que conta toda a digestão, a absorção de nutrientes, a distribuição da glicose pelo corpo inteiro. E digestão é um processo de quebra, apenas a quebra do alimento, ok? Próxima pergunta. Retome a figura das estruturas do sistema digestório e organize uma sequência dos órgãos pelos quais passam os alimentos. Em seguida, responda. Os alimentos e os restos não digeridos atravessam todos os órgãos do sistema digestório? Justifique sua resposta. Pergunta 2. Quando engasgamos com o alimento, experimentamos a sensação de falta de ar e tossimos. Explique por que isso acontece. Bom, então aqui tem aquela figura que a gente já usou na apresentação. O alimento ele passa por todas essas estruturas que estão enquadradas em vermelho: boca e língua, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Aqui eu aproveitei para falar na ordem, inclusive. Mas existem outros órgãos e glândulas anexas pelas quais o alimento não passa: fígado e vesícula biliar, pâncreas e glândulas salivares, aqui enquadradas em azul, ok? Então, a resposta, eu já dei aquela sequência que eu falei, e não, o alimento não passa por todas as estruturas. Essas outras estruturas, que são chamadas glândulas anexas, elas liberam substâncias importantes para a digestão, mas o alimento nunca passa por elas, ok? Bom, pessoal, a segunda pergunta fala sobre o engasgo. Porque, na verdade, o que acontece? O alimento e o ar passam pela faringe. A faringe ela é um canal comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório. No final da faringe, entre a faringe, o esôfago e a laringe, existe uma estrutura chamada glote e uma portinha que fecha a glote que se chama epiglote. Quando a comida precisa ser direcionada para o esôfago, a epiglote fecha e então a bebida é direcionada para o esôfago. Quando é o ar que está passando, a epiglote fica aberta para que o ar seja direcionado à laringe, que é do sistema respiratório. Eventualmente, se essa epiglote não fecha direito, a comida fica entalada ali no início da laringe. Por isso que dá falta de ar, porque o ar não está passando, e por isso que a gente tosse. Ao tossir, a gente empurra o alimento para desobstruir a entrada do sistema respiratório, ok? Bom, aqui nós temos 3 perguntas. Por que dizemos que a nutrição é um conjunto de processos integrados? É a mesma abordagem daquela outra que a gente acabou de responder, porque a nutrição exige vários sistemas, incluindo o sistema digestório, incluindo o sistema sanguíneo, que vai distribuir os nutrientes e assim por diante. A segunda pergunta: as etapas envolvidas na digestão, citadas a seguir, referem-se a processos físicos ou químicos? Explique sua resposta. Trituração dos alimentos pelos dentes e deslocamento do bolo alimentar pelos movimentos peristálticos. Isso são processos físicos. O que acontece? Ele não muda a composição dos nutrientes, mas e sim a forma. Então, de um tamanho de nutriente, ele vai ficar menor, mas ele não vai mudar a composição. Por exemplo, não vai deixar de ser amido para virar glicose apenas com uma digestão física, ok? E a última pergunta desse slide: o arroz é rico em amido, um tipo de carboidrato. Já as carnes defumadas são ricas em proteínas. Considerando essa composição, em que partes do sistema digestório ocorre a digestão desses alimentos? Vamos olhar então a tabela aqui, gente. O amido, ele é digerido pela amilase salivar, que age na boca, e pela amilase pancreática, que age no intestino delgado. Portanto, a batata, que é composta de amido, é digerida na boca e no intestino delgado. As proteínas, elas são digeridas onde? Por pepsina e tripsina, são 2 nomes de enzimas para digerir proteínas. Uma, ela é feita no suco gástrico e age no estômago, e a outra no suco pancreático e age no intestino delgado. Portanto, as proteínas, a carne defumada, é digerida no estômago e no intestino delgado, ok? Próxima pergunta: observe a ilustração com o esquema de parte do sistema digestório e faça o que se pede. Identifique as estruturas assinaladas pelas letras. Então, vamos lá. A gente tem aqui A é o fígado, B é a vesícula biliar,
C é o intestino grosso, D, esôfago, E, estômago, F, pâncreas e G, intestino delgado. Considerando a organização do tubo digestório, ordene as letras para indicar o caminho percorrido pelo alimento. Então, eu vou circular em azul. D, E, G, C. Professora, por que você não marcou A, B e F? Porque, como eu já falei na correção de outra questão, o alimento nunca percorre essas estruturas, ok? E quais desses órgãos secretam substâncias digestivas no duodeno? Que substâncias são essas? O pâncreas, tá? Que é a estrutura F, libera suco pancreático e a vesícula biliar libera também no duodeno a bile, ok? Então, aqui, né, só pra gente lembrar, a gente tem aqui a liberação, aqui tem o suco pancreático sendo liberado aqui no intestino delgado, ok? A bile não está aqui porque a bile não tem enzimas digestivas, não está nesta tabela. Apesar de ajudar na digestão, de ser um suco digestivo, de ajudar no processo da digestão, ela não tem enzima, que é do que se trata essa tabela. Próxima pergunta. Um cientista encontrou na prateleira as enzimas digestivas do laboratório. De enzimas digestivas do laboratório, 2 frascos que apresentam apenas rótulos A e B, sem nenhuma outra informação. Ele então realizou experimentos, adicionando o conteúdo de cada frasco em tubos de ensaio que continham, respectivamente, amido, proteína e lipídio, e anotou os resultados em uma tabela. Pessoal, aqui eles não estão deixando tão claro, mas certamente essa experiência tem que ser feita a 37 graus Celsius por conta da temperatura ótima. E aqui eles não estão explorando a questão do pH, tá? Em que parte do corpo pode ser encontrada a enzima do frasco B? Justifique sua resposta. A enzima do frasco B, o que aconteceu? Ela digeriu amido, ela não digeriu proteína e ela não digeriu lipídio. A digestão pela digestão, aqui poderia ser boca ou intestino, ok? Por que eu tô dizendo isso? Porque aqui não tá falando pH. Se aqui tivesse falado que a digestão, por exemplo, que a digestão tivesse ocorrido apenas no pH 7, eu diria que ela teria que ser encontrada na boca, tá bom? E se a digestão ocorresse de maneira melhor no pH 8, no intestino delgado. Apesar de que o pH 7 ou 8, tanto a enzima da boca como a enzima do intestino delgado vão agir de qualquer forma. Acontece que a boca, o pH ideal, a melhor ação é 7 e no intestino delgado é 8. Agora, lembrando que a enzima que age no intestino delgado, na verdade, foi produzida no suco pancreático, tá bom? Pergunta B, aqui. Qual nutriente a enzima do frasco A digere? Em quais órgãos do sistema digestório atuam enzimas que agem sobre esse nutriente? Então, aqui no caso, houve digestão de proteína, tá? Então, esse é o nutriente que a enzima A digere. E aí, novamente, a gente tem 2 estruturas, eu coloquei aqui, cadê? Não foi aqui. 2 estruturas que eu coloquei aqui, pra gente lembrar na tabela. Então, a gente tem que lembrar que para digerir a proteína, pode ser ou no suco gástrico ou a tripsina também é liberada no intestino delgado pelo suco pancreático. E aí, no caso, então, a resposta dessa questão, sem analisar o pH aqui, seria estômago e intestino delgado. Agora, se a gente estivesse mexendo com pH aqui, por exemplo, teria que estar claro para mim se o pH é 2 ou 8. Por quê? Se a digestão tivesse acontecido apenas no pH 2, eu poderia afirmar que essa enzima é do estômago. Se essa digestão tivesse acontecido apenas no pH 8, eu poderia afirmar que essa digestão acontecia no intestino delgado. Porque o pH ótimo do estômago, das enzimas que agem no estômago, é 2, que é o pH do suco gástrico, e o pH ótimo das enzimas que agem no intestino delgado é pH 8, ok? Que é o pH do intestino delgado ocasionado pelo suco pancreático, que tem essa função de basificar o pH, tá? Questão C. Algumas das enzimas poderiam ser encontradas no intestino grosso? Justifique sua resposta. Não, porque o intestino grosso não faz digestão. O intestino grosso, a função dele é a absorção de água, ok?